Marcos 10, versículo 46 em diante. E o texto trata de uma história muito conhecida de todos nós, que é o cego de Jericó, né? Bartimeu, aquele que foi curado daquela enfermidade e teve a sua vida totalmente transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos hoje fazer uma reflexão nesse texto, e eu peço, irmãos, que possam estar me acompanhando nessa leitura. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Oremos. Senhor Deus, que Tu possa, Pai amado, nesse momento falar aos nossos corações, que possamos entender, ó Deus, o que Tu tens a dizer-nos a cada um de nós. Te pedimos uma bênção especial também para as crianças que estão lá no seu momento de culto, de aprendizado da Tua palavra. Que Tu possa usar, ó Deus, as professoras, que Tu possa estar, ó Deus, trabalhando na vida dessas crianças, para que elas possam desde já ter um encontro com o Senhor e passar, ó Deus, a sua vida caminhando com o Senhor, da mesma forma que o cego Bartimeu, que foi curado, passou a caminhar com o Senhor Jesus. Abençoa-nos nessa noite, fala os nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui um texto muito conhecido, né, desse homem que um dia encontrou-se com Jesus e foi curado da sua doença, da sua enfermidade, pois ele era cego. É interessante a gente entender o contexto do que estava acontecendo na vida de Jesus nesse período, nesse momento em que ele curou aquele homem, né? Qual foi o momento da vida de Jesus que isso aconteceu? Jesus ele já estava próximo ao fim do seu ministério aqui na terra, já próximo, na verdade ele já estava a caminho de Jerusalém. Ele já havia proferido para os seus discípulos que iria a Jerusalém, seria morto, iria ressuscitar, e ele estava caminhando para isso, né? Estava com esse firme propósito de ir para Jerusalém. Nesse período, o povo, as pessoas nas cidades, nos lugares onde ele passava, já o conheciam. Alguns o conheciam de ter tido um contato direto com ele, outros de ouvir falar. Mas as pessoas diziam várias coisas acerca de Jesus. A grande questão, a grande pergunta que faziam era: quem era esse homem? Quem era Jesus? Alguns diziam que ele era um grande profeta, alguns diziam que ele era um homem, um Messias, aquele que havia de vir para libertar o povo de Israel da opressão do Império Romano. Então, existia muita história acerca de Jesus, e as pessoas iam nos lugares onde Jesus passava, se acumulavam porque queriam ver, queriam conhecer quem é Jesus. E onde Jesus passava, juntavam grandes multidões. E não foi diferente nessa ocasião aqui. O texto diz que Jesus ele chegou na cidade de Jericó. A cidade de Jericó é bastante conhecida, né? Nossa, é aquela cidade, a primeira cidade que Josué entrou quando chegou na terra prometida com o povo de Israel. Eles atravessaram o Rio Jordão e a primeira cidade que eles tinham que conquistar na terra prometida era a cidade de Jericó.
tem aquele corinho bastante conhecido nosso, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Então, essa é a cidade de Jericó. Porém, nesse tempo de Jesus aqui, existiam duas Jericós, né? Existia a cidade de Jericó antiga, que é essa que Josué destruiu, né, com o povo quando entrou na terra, e existia uma nova Jericó que Herodes o Grande havia construído. As duas cidades ficavam próximas, a antiga e a nova. Quando o texto fala aqui que Jesus chegou a Jericó, logo em seguida ele está dizendo que Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Então alguns interpretam que eles estavam chegando ou saindo da cidade. Então alguns entendem que eles estavam saindo de uma Jericó e chegando na outra, estavam no meio do caminho entre uma cidade e outra. E aí acontece esse fato, né, de Bartimeu ter um encontro com Jesus. É interessante também entendermos que aquelas pessoas criavam uma grande expectativa acerca de Jesus. Todos, onde Jesus chegava, as pessoas ficavam com aquela expectativa do que ele iria fazer, do que iria acontecer, o que Jesus iria falar, porque ele ensinava acerca do reino de Deus, e as pessoas ficavam admiradas com as coisas que Jesus dizia, mas principalmente as pessoas queriam vê-lo fazendo milagres, curando as pessoas, fazendo coisas extraordinárias. Então as pessoas se acumulavam, cada um com suas expectativas, cada um com a sua esperança de que acontecesse alguma coisa extraordinária. E no meio daquele povo existia também esse homem, Bartimeu, que também já tinha ouvido falar de Jesus. Nós não sabemos se Bartimeu já tinha tido algum outro momento, outro encontro com Jesus antes, mas sabia, pelo contexto aqui, que ele já tinha noção de quem era Jesus, porque na hora que Jesus entrou na cidade, ia passando por ele ouviu aquele movimento, uma multidão passando, e ele certamente perguntou quem era que estava passando, e aí disseram que era Jesus, e daí ele teve aquela atitude de clamar, de gritar por Jesus. Então certamente Bartimeu já tinha uma ideia, já tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha já criado uma expectativa acerca desse homem. E aí eu fico me questionando também, e nós, né? Quais são as expectativas que nós temos hoje de Cristo? O que é que nós esperamos dele? O que é que nós esperamos quando nós falamos de Cristo, ou quando nós ouvimos acerca de Cristo? Com certeza tem você que veio aqui essa noite, você veio com um coração de adorador, para adorar o Senhor Jesus, para glorificá-lo com a sua vida, com a sua voz, mas também, provavelmente, podemos ter pessoas aqui que vieram com outras expectativas em relação a Jesus. Talvez você esteja passando por uma situação diferente, uma situação difícil, talvez você esteja passando por algo que espera uma resposta de Deus, espera que Cristo atue e faça alguma coisa em sua vida. Então as pessoas, é normal criarmos expectativas acerca de Jesus. E aquele homem, ele tinha alguma expectativa acerca disso. Então, a nossa reflexão hoje vai ser nesse contexto. O que é que nós esperamos de Jesus? Qual é a grande expectativa nossa acerca de Cristo hoje? Então, nós vamos fazer uma análise versículo por versículo. Eu tentarei ser breve, né, porque é um tipo de mensagem que não dá para a gente ir pular muita coisa, ir pulando os versículos, mas vamos fazer uma análise breve, simples, mas que possamos entender essa situação que aconteceu com Bartimeu. Primeiro, versículo 46, havia um cego no caminho, havia um cego no meio do caminho. Diz aí o versículo 46, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. A primeira coisa que podemos observar acerca desse homem é que ele não tinha nome. Vocês perceberam que Bartimeu não era o nome dele? Esse termo, essa palavra bar, significa filho. E o próprio texto coloca aí que ele era filho de Timeu, Bartimeu. Ou seja, aquele homem que estava sentado, que era cego, que estava pedindo esmola naquele caminho, era um homem desconhecido. Era um homem que as pessoas passavam e muitas vezes nem percebiam que tinha alguém sentado ali.
era um homem que passava desapercebido no meio das pessoas, porque ele era cego, e o simples fato de ele ter uma deficiência já era ruim para ele, porque naquela cultura, naquela época, as pessoas que tinham uma enfermidade dessas, eles diziam que aquela enfermidade era uma maldição. Aquele homem foi amaldiçoado. Se ele era cego é porque ele fez alguma coisa, ele ou seus pais, e ele estava sendo amaldiçoado. Então existia um grande preconceito naquela época. Então a Bíblia não diz nem qual o nome dele. Nós não sabemos o nome desse homem. Ele era filho de Timeu. Também nós não sabemos quem era Timeu. Talvez fosse um homem mais conhecido na cidade, né? Talvez fosse uma pessoa que tivesse alguma influência, mas nós não sabemos quem era Timeu. Mas esse homem, ele era cego, ele era visto como uma pessoa amaldiçoada, ele vivia à margem da sociedade, ele era marginalizado, por isso que ele estava ali à beira do caminho. Ele também não tinha a atenção das pessoas. As pessoas passavam de um lado para o outro e muitas nem notavam ele. Algumas que o viam lá no chão, mas nem davam atenção. Ninguém parava para conversar com ele. Ninguém parava para perguntar qual o nome dele. O máximo que as pessoas faziam em relação a Bartimeu era dar esmolas. Algumas pessoas davam esmolas, por isso que Deus diz que ele vivia de esmola. Ele dependia da bondade e da misericórdia das pessoas. Uma pessoa que vivia à margem da sociedade, né? E eu fico pensando, e hoje? Quantos Bartimeus existem hoje no mundo? Quantas pessoas existem aí também que têm suas necessidades, têm seus problemas, são marginalizadas, vivem à margem da sociedade, as pessoas passam por elas e não dão atenção. Existem muitos Bartimeus por aí. Bartimeu, ele é uma figura de alguém que existe aí, por aí, né? Que muitas vezes nós não damos a atenção devida, mas ele estava naquele caminho, ele estava no caminho de Jesus. Bartimeu, ele, embora fosse cego, ele tem uma virtude. Bartimeu, ele era cego apenas fisicamente, ele não enxergava a luz, ele não enxergava as pessoas à sua volta, mas ele não era totalmente cego. Ele conseguia enxergar uma luz no final do túnel. Por quê? Porque ele ainda tinha uma esperança. Ele tinha esperança de que um dia ele iria encontrar-se com Jesus e Jesus faria diferença na vida dele. Ele tinha uma esperança, diferente dos Bartimeus que nós temos por aí muitas vezes. Pessoas que são totalmente desesperançadas. Pessoas que a vida levou para uma situação tão terrível, tão difícil, que já estão a ponto de tirar suas próprias vidas. Pessoas que não têm esperança. Pessoas que têm a visão física, né, conseguem enxergar umas às outras, mas não têm a visão espiritual. Não conseguem enxergar além. Não conseguem contemplar o Senhor Jesus, que é o único que pode lhe curar, lhe tirar daquela situação. Então, Bartimeu, ele, apesar de cego, ele tinha essa esperança. E por isso, no versículo 47, nós temos uma grande lição a respeito de Bartimeu. É que ele usou o recurso que ele tinha em suas mãos. Ele usou o que ele tinha. Olha só, diz o texto que quando ele ouviu falar de que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O único recurso que Bartimeu tinha naquele momento era a sua garganta, era a sua voz. Então ele usou aquilo que ele tinha: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou pelo nome de Jesus. Ele clamou pelo nome certo. Ali naquele momento ninguém mais poderia socorrê-lo, a não ser Jesus. Então, a própria frase, o próprio clamor de Bartimeu mostra que ele tinha algum conhecimento de Cristo. Ele já ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus era capaz de curá-lo, de tirá-lo daquela situação. Por isso ele gritou o nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas estão passando por situações difíceis e quando chega no fundo do poço, que não tem mais nada a perder nessa vida, lembram-se de Jesus. Quantas vezes isso já aconteceu comigo ou com você? Eu já passei por situações assim.
situações que eu olhava para um lado e para o outro, não via solução e tinha que clamar por Jesus. Mas também existem pessoas que nem mesmo no fundo do poço clamam por Jesus. Bartimeu, apesar de cego, ele via em Jesus uma luz. Ele sabia que Jesus era o único que poderia tirá-lo dessa situação. Ele mostrou ter algum conhecimento de Jesus porque ele chamou de filho de Davi. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Existia já uma profecia acerca do descendente de Davi, de um descendente que iria libertar o povo de Israel. Então, quando Bartimeu fala Jesus, filho de Davi, ele conhecia também isso. Ele sabia que aquele Jesus não era qualquer um, mas era um descendente de Davi. Era o Messias, era alguém que poderia libertar Israel. Então, ele não clamou Jesus do nada, ele tinha algum conhecimento de Jesus. E ele fez um pedido no seu clamor. Ele disse: tem misericórdia de mim. Ele fez o pedido certo. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas não queremos dar o braço a torcer, não queremos reconhecer que estamos no fundo do poço, e por isso nós não clamamos da forma correta. Mas Bartimeu, ele reconhecia que precisava, ele dependia da misericórdia do Senhor na sua vida, e ele clama por misericórdia. Ele sabia que só Deus poderia oferecer a ele essa misericórdia. Então ele fez o pedido certo, ele clamou para a pessoa certa, ele usou o conhecimento que ele tinha da forma correta e clamou o nome de Jesus: Jesus, tenha misericórdia de mim. Quantos de nós tem dedicado, tem se empenhado para conseguir vencer nas dificuldades, as nossas necessidades? Quantos de nós temos usado todo o nosso recurso para sair da situação que estamos passando, que temos enfrentado? Talvez você seja uma pessoa que esteja passando por uma situação difícil também, mas não tenha usado todo o recurso que tem à sua mão. Aquele homem só tinha a sua voz, e ele usou o recurso que ele tinha para clamar no nome de Jesus. Ele tinha um pouco conhecimento acerca de Jesus, e ele usou o conhecimento que ele tinha: Jesus, filho de Davi. E ele fez o pedido certo. Muitas vezes as pessoas estão clamando, estão necessitadas, mas não estão clamando da forma correta, não estão usando o conhecimento que têm. Nós precisamos conhecer a Deus e saber que Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, elas não têm fim. Suas misericórdias são grandes, se renovam a cada manhã, e nós podemos contar com a misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós achamos que somos tão ruins, tão maus, que não merecemos a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Isso é um grande engano, isso é uma grande mentira que Satanás coloca em nossos corações, porque não existe pecado no mundo grande o suficiente para fazer com que Deus nos rejeite, para fazer com que Ele não use de misericórdia para conosco. Então aquele homem, ele pediu por misericórdia. Nós precisamos aprender essa lição com Bartimeu. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. E aí, vamos para o próximo versículo, 48. E a grande lição que a gente tira desse versículo é que nós não podemos permitir que os outros nos afastem do nosso objetivo, que é de sair dessa situação difícil. Versículo 48 diz que muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Olha bem, nem sempre, quando nós estamos passando por dificuldades, por situações difíceis, como Bartimeu passava, nem sempre as pessoas vão olhar com misericórdia para nós e vão nos ajudar. Às vezes nós esperamos que as pessoas nos ajudem de alguma forma, mas nem sempre a ajuda vem, né? Bartimeu, no meio daquela situação, clamando em nome de Jesus, mas ainda tinha pessoas repreendendo, querendo que ele se calasse, dizendo para que ele não continuasse gritando por Jesus. Mas Bartimeu, ele não desistiu, ele persistiu,
e ele gritou ainda mais, ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Precisamos entender que nem todo mundo está disposto a nos ajudar. Quando nós passamos por situações difíceis, muitas vezes nós nos sentimos sós, solitários, porque nós esperamos alguma coisa das pessoas à nossa volta, talvez dos nossos filhos, talvez dos nossos cônjuges, talvez dos nossos pais, mas eles não dão atenção devida. E muitas vezes essas pessoas se sentem realmente abandonadas. Mas gostaria de dizer para você nessa noite que, por mais que você se sinta só, Jesus Cristo nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa só. As pessoas têm seus problemas, têm suas vidas, muitas vezes estão muito mais preocupadas com suas próprias situações e esquecem de olhar para as pessoas que estão no meio do caminho. Não percebe as necessidades dos outros, mas Jesus nunca está longe o bastante para não nos enxergar. Ele nunca está distante demais que não possa ouvir o nosso clamor, mas Ele está sempre pronto a nos atender. Então, precisamos clamar com fé, precisamos clamar sabendo que Jesus Cristo, Ele nos ouve, Ele está pronto a nos atender. Porque se no lugar de clamar com fé, nós formos dar ouvido ao que as pessoas dizem, nós vamos desistir, vamos perecer. Muitas vezes, as pessoas estão até fazendo a coisa certa, como Bartimeu. Está buscando, mas escutam frases como, por exemplo, não adianta ir para a igreja não, você está perdendo seu tempo, né? Porque está ali na Bíblia, aí só tem mitos, né? Ou então, frases como, esse aí quer ser mais santo que todo mundo. Palavras que vão nos desanimando, vão tirando nosso ânimo. E que muitas vezes nós damos ouvido. São verdadeiros mensageiros de Satanás. E se você está passando por uma luta muito grande na sua vida, se você está passando por uma situação muito difícil, se você não vê solução, não dê atenção a essas vozes. Escute, faça o que Bartimeu fez, persevere, insista, continue clamando, porque Jesus vai lhe atender. Então precisamos dar ouvidos às pessoas certas. E essas frases, essas palavras nós precisamos excluir de nossas vidas. Então, no versículo 49, nós temos que Jesus sempre ouve o nosso clamor. Jesus escutou o clamor de Bartimeu. Então, diz o texto que Jesus parou e disse: chame-no. E o chamaram, e as pessoas chegaram para ele e disseram: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Olha só que coisa maravilhosa. É que, primeiro, que Jesus sempre nos ouve. Jesus, ele parou. Aquele homem que estava na beira do caminho, que as pessoas passavam e não davam a menor atenção, Jesus parou e chamou esse homem. Jesus, ele para tudo que ele está fazendo para nos dar atenção, quando nós clamamos para ele. Quando nós clamamos em nome de Jesus, ele está sempre disposto, sempre com os braços abertos para nos receber. Você lembra do filho pródigo? Lembra daquele homem que deixou tudo, deixou a casa do seu pai e foi embora para um país distante? Lá ele gastou tudo que tinha, e quando estava na sarjeta, estava passando fome, comendo com os porcos, ele decidiu voltar para a casa do seu pai. E ele preparou todo um discurso. Ele preparou: pai, não sou mais seu filho, trate-me como seu servo. E voltou com esse discurso na ponta da língua. Mas o texto lá diz que, quando ele vinha ainda longe, o seu pai o viu de longe e correu ao seu alcance, e o abraçou e o recebeu em sua casa de volta. Porque Jesus, ele está sempre pronto a nos receber. Deus está sempre pronto a nos atender. Muitas vezes, o que nos falta é procurá-lo, é buscá-lo da forma correta, é ir até ele, porque ele está sempre pronto, ele está disposto a nos atender. Então, foi o que aconteceu aqui. Jesus parou para chamar e disse: traga esse homem aqui. E uma coisa interessante também é que as pessoas chegaram para ele: ânimo, levante-se, ele está chamando. Olha bem, do mesmo jeito que naquela multidão tinha pessoas que desprezavam Bartimeu, pessoas que mandavam ele ficar calado, pessoas que queriam afastá-lo da sua bênção, afastá-lo da sua cura, existe também pessoas que são servos do Senhor Jesus,
discípulos do Senhor Jesus, que são enviados por eles para estender a mão aos necessitados. Nós devemos ser essas pessoas. Nós devemos ser esses discípulos que chegam até essas pessoas necessitadas, porque muitas vezes, no lugar onde elas estão, elas não têm força nem para se levantar sozinhas e ir até o Mestre. Como é que Bartimeu chegaria até Jesus? Ele não sabia, era uma multidão, muita gente ali, ele não enxergava. Quem daquelas pessoas seria Jesus? Alguém teve que chegar até ele, estendeu a mão e levou até o Mestre. Então são pessoas que disseram: ânimo, levante-se, ele está chamando. E essas pessoas devem ser eu e você. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus, somos enviados para dizer a elas: olha, o Mestre te chama, ele vai te ajudar, ele pode tirar dessa situação. Nós devemos ser essas pessoas. Mas também nós precisamos entender que Deus às vezes coloca essas pessoas em nossas vidas também. Às vezes somos nós que estamos lá na beira do caminho, somos nós que estamos necessitados e Deus envia seus servos. E nós precisamos ter o nosso coração aberto para recebê-los, para estender as mãos e se levantar e segui-los até o Mestre. Porque muitas vezes a gente chega para as pessoas e diz: olha, venha, o Mestre te chama, mas a pessoa não quer, não acredita, não aceita. Precisamos ter o nosso coração aberto também para receber. Então, aquele homem, Jesus parou, escutou Bartimeu e chamou ele. E aí, veja a atitude de Bartimeu, versículo 50. Ele não perdeu tempo. Versículo 50 diz que de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu não desperdiçou a oportunidade, talvez aquela fosse a única oportunidade de sua vida. E diz que ele deu um salto e foi até Jesus. Ele foi imediatamente a Jesus, ele não demorou. E aí eu fico me perguntando: o que é que te impede de ir até Jesus? O que é que impede as pessoas de irem até Jesus? Tem pessoas que estão há tanto tempo ouvindo do Evangelho, mas continuam relutante, continuam não indo até Jesus. O Mestre te chama, ele já te chamou várias vezes, porque você ainda não foi até ele. Então, Bartimeu, ele não perdeu tempo, ele deu um salto e foi correndo para Jesus. Ele sabia que aquela ali era a oportunidade da vida dele, e talvez também seja a sua. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo, estamos perdendo, deixando passar as oportunidades de ter uma comunhão maior com Jesus, de caminhar com Ele, de vê-lo operando em nossas vidas. Deus, Ele quer operar na vida de cada um de nós. Ele quer transformar o nosso ser, Ele quer nos usar para a sua glória. E muitas vezes Ele não faz, porque nós não pulamos, não damos um salto e corremos até Ele. Muitas vezes algo nos impede de chegar até Jesus. E o que é que nos impede disso? Muitas vezes são nossos pecados, são nossas atitudes. Muitas vezes nós mesmos nos afastamos porque não queremos ter uma vida santa diante do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz também que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Então, muitas vezes Satanás, ele está cegando os nossos olhos, está colocando um coração de pedra em nossas vidas e está nos impedindo de nos aproximar. Você precisa se quebrantar diante do Senhor. Você precisa reconhecer que depende dEle, que é em Cristo que você vai ter a solução para os seus problemas. E aí, aquele homem, ele não perdeu tempo. Ele deu um salto e foi até Jesus. E aí, Jesus fez uma pergunta para ele, que recebeu uma resposta bem objetiva de Bartimeu. Olha o que Jesus pergunta, versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Olha só, essa pergunta é interessante. Aquele homem cego, no meio do caminho, pedindo esmola, na expectativa que Jesus um dia passasse por ali, para que ele pudesse, enfim, receber a sua cura, o seu milagre. Quando ele finalmente tem essa oportunidade, está na frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta bem simples: o que você quer que eu lhe faça? Né? O pastor Cláudio Duarte, ele pregando, é muito engraçado ele, e aí ele diz assim, Jesus faz cada pergunta, né? Como é que a pessoa está lá necessitada e pergunta: o que tu queres que eu faça? Eu acho que Bartimeu olhou para Jesus: estava de brincadeira comigo? Né? Mas não, a gente precisa entender o que é que Jesus, por que Jesus fez essa pergunta. Olha só,
Se Jesus aparecesse hoje para vocês e fizesse o que você quer que eu lhe faça, qual seria a sua resposta agora, de imediato? Porque Bartimeu não pensou, Bartimeu não durou nem 5 segundos. A resposta dele foi objetiva e direta. Ele disse assim: mestre, eu quero ver. Foi de imediato. Quando nós temos uma grande necessidade, nós sabemos exatamente o que queremos do Senhor Jesus. Nós somos bem objetivos, porque Bartimeu ele foi justamente no essencial. Ele poderia pedir riqueza, pedir dinheiro, pedir qualquer coisa, porque Jesus fez uma pergunta aberta para ele: o que queres que eu faça? E ele podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu: Senhor, eu quero ver, porque era isso que ele precisava. Se você passou mais de 5 segundos pensando na sua resposta, o que você quer de Jesus, é porque você ainda não tem uma necessidade tão latente quanto Bartimeu. Né? Graças a Deus. Porque eu tenho certeza que se você está passando por uma grande necessidade nesse momento, você já sabe o que você vai pedir. Né? Você já saberia o que deveria pedir. Mas tem outro motivo. Por que Jesus fez essa pergunta para Bartimeu? É porque não foi porque ele precisava fazer, né? Que ele não soubesse. A Bíblia diz que Deus já sabe do que nós queremos, do que nós necessitamos, antes mesmo de nós pedirmos. Deus sabe das nossas necessidades. Quando Jesus estava ensinando acerca da oração, lá em Mateus capítulo 6, ele disse assim que o vosso Pai Celestial, que está nos céus, ele sabe o que vós precisais antes mesmo de pedirdes. Ou seja, quando estiveres orando, não precisa usar de vãs repetições, porque Deus já sabe do que nós precisamos. Deus, ele sabe das nossas necessidades. Então, por que ele pergunta o que tu queres? Porque nós é que precisamos dizer. Não é ele que precisa ouvir, somos nós que precisamos falar das nossas necessidades. Nós precisamos ter clareza naquilo que nós precisamos de Deus. Precisamos ser objetivos. E muitas vezes as pessoas não são tão claras assim. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos esconder os nossos problemas. É interessante que tem pessoas que estão passando por uma situação difícil, está doente, mas não diz, está com câncer, está morrendo, mas não fala para as pessoas que estão morrendo, está endividado, está perdendo, a empresa está falindo, mas não fala. Olhe, se você quer que Cristo lhe ajude, você tem que falar, você não pode guardar para si. Então, quando ele pergunta assim, o que queres que eu faça, é porque é necessário, a gente precisa falar, precisamos ser claros nos nossos pedidos. Então, eu coloquei aqui o pior cego que não quer ver. O pior cego, né, pior do que Bartimeu, é aquele cego que está passando por um problema e não admite o seu problema. Não assume, não diz que está com problema. Precisamos admitir, devemos reconhecer. Na verdade, isso acontece tanto com situações como uma doença, como uma crise qualquer, mas principalmente com relação aos nossos pecados. A Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. Se nós quisermos sermos salvos, se quisermos sermos libertos dos nossos pecados, precisamos confessá-lo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Precisamos confessar, reconhecer que nós somos errados, reconhecer que precisamos da misericórdia do Senhor. Então, é por isso que Jesus pergunta: o que queres que eu lhe faça? Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sei que estou errado, eu fiz isso. Me perdoe. Precisamos ser claros com Deus. Precisamos abrir o nosso coração com Deus. Então foi por isso que ele perguntou a Bartimeu, e Bartimeu não pensou 2 vezes. Eu quero ver. É interessante também que muitas vezes nós somos claros com Deus. Às vezes nós oramos e dizemos: Senhor, eu estou passando por isso, me socorra, me ajude, e clama ao Senhor. Mas é interessante que você entenda que nem sempre a resposta de Deus para a sua vida vai ser a resposta que foi para Bartimeu. Bartimeu queria ver e Jesus o curou. Mas nem sempre ele quer curar. Às vezes ele quer que a gente continue cego. Ou seja, às vezes Deus permite que a gente continue passando por aquela necessidade para aprender algo. Lembra de Paulo? Paulo, o grande apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Não sabemos o que espinho era esse. Mas ele disse que já por 3 vezes tinha orado ao Senhor para que tirasse aquele espinho. E Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. Você não vai ter, eu não vou tirar esse espinho da sua vida.
você vai continuar com ele. Mas a minha graça te basta. Isso significa que, quando nós clamamos ao Senhor, Ele sempre responde o nosso clamor. Ou Ele vai fazer aquilo que a gente espera que Ele faça, ou Ele vai nos dar a sua graça. Porque a graça de Cristo nos fortalece. A graça de Cristo nos conforta, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Às vezes aquilo que a gente está passando é o que vai levar-nos à morte. Às vezes é um câncer, às vezes é uma doença terminal. E a gente diz, Senhor, me cure, mas o Senhor não cura, mas dá graça. E quando nós recebemos a graça do Senhor, nós suportamos as dificuldades. Aquilo ali não vai causar mais dor, não vai causar mais sofrimento, porque Cristo está conosco. Então precisamos entender que nem sempre Jesus vai agir na nossa vida da forma que a gente quer, mas Ele sempre vai agir para nos concedendo graça, nos dando consolo, nos dando força em meio à luta. Nós nunca estaremos sós. Então Bartimeu, ele disse, Senhor, eu quero ver. E aí a sua cura chegou. Versículo 52, Jesus disse, a sua fé o curou. Algumas versões dizem, a sua fé o salvou, né? E como é essa história? Salvou ou curou? As traduções diferentes é devido a uma palavra no original, no grego, que pode ser interpretada tanto como salvou, como curou. A mesma palavra, né? A palavra que é dita como salvou, pode ser interpretada como curou. É como, por exemplo, uma pessoa que foi curada de uma enfermidade, ela foi salva daquela enfermidade. Então, são palavras sinônimas, né? Então, por isso que algumas versões dizem curou e outras salvou. Mas nós entendemos que quando Deus cura, Ele salva. É um efeito completo. O que Cristo faz na nossa vida, Ele faz a obra completa, Ele não faz as coisas pela metade. Veja o que Tiago diz lá na sua carta, capítulo 5, versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, Ele não só cura o corpo, o físico, mas Ele também cura a alma, perdoa os pecados. Então, aquele homem, Bartimeu, quando ele foi curado, quando ele voltou a enxergar, ele não só voltou a enxergar fisicamente, mas como ele passou a ter uma visão ampla espiritual. Ele teve seus pecados perdoados, ele foi salvo. Então, Bartimeu, ele foi salvo da sua enfermidade e ele foi salvo também dos seus pecados. E a mesma coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele tem uma obra completa preparada para nossas vidas. Se você um dia já entregou a sua vida a Jesus, você já foi curado, você já foi salvo do seu pecado. Porque essa é a maior de todas as doenças, a maior de todas as enfermidades que nós podemos ter, que são os nossos pecados. E só existe uma cura, só existe um remédio para essa enfermidade, que é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então só Jesus pode nos perdoar, só Jesus pode nos salvar, pode nos curar dessa enfermidade que é o pecado. E aí nós vamos caminhando para o final dessa mensagem, e para encerrar, para concluir, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre uma seguinte pergunta: quem era o cego nessa história? Quem era o cego? Desde o início, nós estamos falando do cego Bartimeu. Porém, eu disse lá atrás que Bartimeu não era totalmente cego, mas ele tinha uma visão espiritual. Ele tinha uma expectativa de que Jesus um dia iria passar por ele e iria curá-lo. Ele, no final, ele viu uma luz no fim do túnel. Ele tinha uma fé, e foi essa fé de Bartimeu que fez com que ele fosse curado. Por isso Jesus diz: a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Ao concluir essa história, nós percebemos que o cego sou eu, o cego somos nós, que muitas vezes não conseguimos contemplar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Só vemos o aqui e agora.
naquela multidão todinha, só quem enxergou foi Bartimeu, só ele foi curado. A multidão passou e ninguém foi curado. Só Bartimeu teve fé, só Bartimeu teve a visão necessária para receber aquela cura. Talvez o que nos falte é essa visão, é a fé. Precisamos crer no Deus que pode todas as coisas. Precisamos crer no Deus do impossível. Precisamos crer no Deus que Ele tem poder para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que pode todas as coisas e que nós dizemos que cremos, mas que na prática, no dia a dia, nós somos tão mais cegos do que Bartimeu. Então, eu coloquei como tema dessa mensagem: o cego sou eu. E eu preciso me curar dessa cegueira. Eu preciso colocar em prática a minha fé. Eu preciso colocar a minha fé em Jesus Cristo. Precisamos crer nele, seja qual for a situação. Não importa as circunstâncias, precisamos crer em Jesus Cristo, pois é Ele que é a única solução para qualquer situação que nós possamos enfrentar. Então, que Deus nos abençoe. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas, algumas que eu falei lá no início da mensagem, mas que servem para a nossa reflexão agora. Quais são as expectativas que temos de Jesus hoje? Depois de ouvir essa mensagem, qual é a expectativa que nós criamos, que nós temos acerca de Jesus? O que esperamos dele? E a nossa fé em Jesus é apenas para essa vida ou é para a eternidade? Se a sua fé em Jesus é apenas para essa vida, você não vai muito longe. Precisamos crer que Jesus não é apenas aquele profeta, aquele que viria libertar o povo de Israel, mas Ele é o Salvador do mundo. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para nos dar vida e vida abundante, vida eterna. Então, precisamos contemplar a Cristo, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Que Deus nos abençoe e que possamos exercitar, colocar em prática essa fé diariamente. Amém? Então, nós louvamos a Deus porque Ele operou na vida de Bartimeu e sabemos que Ele também pode operar nas nossas vidas nessa hora. Então nós vamos orar nesse momento. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé e eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão. Imagine que Jesus está lhe perguntando agora: o que tu queres que eu faça?